Olá, olá, o meu nome é Susana Forte, eu sou a técnica oficial da Sharp Blade Portugal e hoje estamos aqui com a dica da semana, número 83, semana 83. Ahm, eu acho que vou mais uma vez direcionar esta dica para groomers, sim, ahm, e veterinários também, mas mais para groomers porque são aqueles que têm maior desgaste. Neste caso de máquinas, hoje vamos falar sobre a rotação das máquinas com lâminas, ou seja, quando a máquina está a trabalhar com a lâmina e sem a lâmina. Eu não vou colocar aqui nenhuma máquina a trabalhar porque eu neste momento não tenho nenhuma com esse defeito, mas gostaria muito de falar sobre isso porque é uma das coisas que nos tem acontecido várias vezes. É os clientes queixarem-se de que a máquina até parece estar a trabalhar bem, mas depois, quando encaixam a lâmina e querem trabalhar, a máquina perde a força. E geralmente é a rotação da mesma. Muitas das vezes até acontece uma situação destas. Vocês encaixam a lâmina neste sentido, neste caso tem esta máquina, é indiferente a máquina, e depois quando viram a máquina ao contrário, imaginando, ela perde força também. Ou basta encaixar a lâmina que automaticamente ela perde força e o que é que começa a acontecer? O pelo começa a empapar. E muitas das vezes acham que o problema é das lâminas. Quem tem duas máquinas percebe rapidamente, se colocar numa máquina e depois experimentar na outra, que esteja em condições, percebe rapidamente que o problema não é das lâminas. Já aconteceu muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, nós enviarmos lâminas afiadas e o cliente dizer há aqui uma série de lâminas que não estão a cortar na máquina e voltam. Eu responsabilizo-me sempre, sempre pela repetição das afiações, seja em lâminas, seja em tesouras, seja naquilo que for, à nossa responsabilidade, sempre assim foi, sempre assim será. Só fico aborrecida se não me derem uma segunda oportunidade, mas isso não vou dizer, não vou falar. É bom que me dê uma segunda oportunidade porque ninguém é infalível, eu não sou infalível e o nosso material também não, também tem desgaste. Às vezes acontece muitas vezes o nosso disco estar no fim ou não dar conta, porque eu experimento e testo em dois formatos a afiação das lâminas. Estamos a falar de lâminas. E aqui dá sinal verde. Perfeito. Mas eu não faço um animal todo e muito menos um animal com nós e afins. Voltando um bocadinho atrás. Às vezes realmente elas de início começam a cortar e depois deixam de cortar. Não vamos falar sobre outro tipo de situações que pode dar asa que isso aconteça, vamos a falar só e exatamente sobre a máquina. A máquina perdeu rotação, a máquina ficou mais lenta quando colocaram a lâmina para começar a trabalhar, o que significa que o motor entrou em esforço. Todas as máquinas têm um motor e uma placa eletrónica. Independentemente de outros artefactos que possam ter por dentro, está bem? Umas mais, outras menos, cada vez menos têm peças aleatórias. Antigamente tinham muitas, hoje em dia cada vez menos. Mas isto para não complicar muito o vosso cérebro, a máquina é sempre constituída por um motor e por uma placa eletrónica, independentemente de ter mais ou menos peças. O motor também tem desgaste. Por exemplo, se levar óleo a mais, tem problemas rapidamente, está bem? E os motores começam a perder força. E vocês notam isso. Muitas das vezes é exatamente quando colocam a lâmina, porque quando a põem a funcionar, normalmente sem lâmina, ela está livre, não está a fazer esforço nenhum e é fácil de funcionar, mas quando colocam a lâmina, ela entra em esforço. É um problema que acontece, obviamente, pelo desgaste do mesmo, porque tudo se desgasta e é necessário verificar. Mais uma vez, não se esqueçam, as manutenções são essenciais uma vez por ano para groomers, duas vezes, aliás, mentira, uma vez de 2 em 2 anos para veterinários, para fazer a limpeza, verificar todas as peças estão em condições ou não. Não significa que venha uma manutenção e que não seja notado de imediato a perca de força. São vocês que têm que nos dizer, porque vocês é que trabalham com ela todos os dias. E sim, muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, é o motor que tem que ser alterado, está bem? Portanto, a rotação da máquina pode realmente alterar e a lâmina pode não cortar
exatamente por um problema que o motor já tem por desgaste ou por outras coisas. Vamos ficar pelo desgaste. Esta foi a dica da semana número 82? Da semana 82? Eu acho que sim. Acho que não disse nenhum disparate. 82. Vemo-nos para a semana com outra dica. Beijinhos, dúvidas, telefonem ou escrevam aqui.